Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é vídeo eu vou colocar o tema de O Começo, falar aí sobre memória, né? É um vídeo que eu ia colocar tempo, o tema, só que eu vou colocar memória, né? Que memória eu acho que é mais fiel ao que eu vou tentar passar, né? Mas assim, digamos que a um velho paradigma seria tempo. É uma espécie de sequência que eu venho dando. Eu fiz um vídeo anterior falando de passado, presente e futuro, né, referente ao tempo. Então eu vou dar uma espécie de continuidade, mas com o tema O Começo. O começo são vários vídeos que eu estou fazendo. Vou colocar uma lista aí embaixo, na descrição tá a lista. Então esse vai ser o nono vídeo. Então eu tento ver como começou tal percepção de tal coisa, né? Como começou o universo, como começou o corpo humano, como começou a reencarnação. Então eu coloco esses temas, né? Para a gente tentar ir lá no começo, tentar entender como começou tudo isso, para a gente tentar entender o que é agora, né? E eu tenho meditado bastante sobre o tempo, né? E quanto mais eu penso a respeito, vem muita coisa, né? E como se fosse uma visão diferente para entender o que é o eterno agora, né? Mas a gente parte desde uma linguagem, uma concepção errada, é uma visão antropomórfica, né? Que é colocando a nossa visão, como eu falo, a gente enxerga através de filtros. Então, através do que eu vejo no filtro, eu tento qualificar o que eu estou vendo além, né? Então, eu tenho que ir além dos filtros. Então, se eu falo no agora, eu estou me referindo a tempo, né? Mas é só para assim, para a gente entender, né? Que é uma linguagem, não tem outra para usar no momento. Então, em vez de colocar aí o começo, memória. Então, como começa as memórias, né? Mas falando aí referente ao tempo. Então, assim, qual é a grande importância, né, de compreender melhor o que a gente chama de tempo? É uma percepção errônea que a gente tem. A gente sabe que não existe tempo, né? O que existe é um eterno agora, né? Mas por que eu tenho essa percepção de tempo? Onde começa isso? Né? Que altera o meu sentido, que nem muitas pessoas, muitos seres, né? Falam que nós aqui estamos inconscientes. Né? Somos seres que estamos inconscientes, como se estivéssemos dormindo, né? Não despertos. Né? E nós estamos num processo de transição, né, planetária, que chama de transição, que é nada mais que ou seja, é a fase da lagarta para a borboleta, uma transformação que ela está passando, né? E nisso leva todo mundo junto, porque é um aumento de energia, né? E esse aumento de energia traz o que? Mais clareza. Então nós começamos a perceber várias coisas com mais clareza, né? Com mais nitidez, né? Os filtros vão sendo, né, limpos, pelo menos, se não retirados, vão sendo limpos. E essa percepção de tempo, né, é o que intriga, porque nós criamos mentalmente, na nossa mente, uma percepção de tempo, né, acreditando que há um passado, que há um futuro, né, e como começa isso, né, de onde, qual é a origem, né, para tentar entender qual que foi o desvio que nós fizemos que vem nos dar essa percepção, né? O que não conseguimos enxergar no eterno agora, né? Então eu vou tentar trazer isso, né? A princípio, assim, como a gente começa, o que nos dá a ilusão de tempo, de que existe um tempo, de que existe, opa, passou uma coisa que estava passado lá, né, que eu quero às vezes voltar, né, e o futuro. O que dá essa ilusão, né? Por quê? Desde qual ponto nós passamos a ter essa ilusão? Né, muitas pessoas, vamos por, às vezes acontece alguma coisa no passado, a pessoa queria que as coisas fossem como antes, né, passado. Mas a coisa é viva, é tudo no presente, né? E assim, bem rápido, né? O tempo, a nossa percepção de tempo é nada mais, nada menos que a observação que a gente observa de um movimento, né? E o que propicia isso? A memória. Por exemplo, você cria uma máquina, um robô ali sem memória, que apenas fazem ali as suas funções básicas. Então ele está ali fazendo, tal, né? Mexendo nas coisinhas. Para ele, só existe aquele momento. Para ele e para nós, que é o eterno agora, só existe aquele momento, né? Só que nós, por algum motivo, nós temos a memória. E a memória guarda o momento presente.
Então eu comecei a fazer o vídeo, eu falei, falando de memória, né? Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Então foi lá no começo, como se tivesse perdido, mas eu guardei na memória que eu falei isso. Então, o que vem a ser essa memória, né? A memória, o que é muito interessante sobre ela, o que é difícil a gente descrever também, porque a memória ela vem antes da mente, né? Então, se a gente pegar essa sucessão de corpos sutis, então você vai ter a mente e muito mais acima vai ter a memória. Tem muitas pessoas que chamam de Akasha e tal, mas eu não vou colocar um lugar específico. Se você falar de Akasha, as pessoas tentam imaginar um lugar onde está tudo guardado como se fosse uma, sei lá, um CPU, um data center com todas as informações. Não é assim, né? Tudo está dentro de nós. As pessoas acham que elas se subestimam o quão grande é você, né? Com você, com o todo, né? Então há dificuldade. Então só para frisar, quando eu tento olhar para a memória, eu estou analisando com um produto que é fruto da memória, que é a mente. Depois da mente vem o quê? Os sentimentos, a alma, né? E chega até nós. Então, ou seja, eu estou olhando a coisa de baixo para cima, né? É como, por exemplo, a criação tentar descrever o criador. Você faz um quadro e o quadro tenta descrever. Quem que é o pintor? Ele só vai poder fazer isso analisando o próprio quadro, as coisas que estão ali, né? Então, ele usa a linguagem que está colocada ali, que foi, né, colocada ali pelo artista. Porém, como nós tentamos fazer isso? Porque nós somos o artista, nós somos a mão que está ali pintando. Embora aqui a gente tenha aqui a pintura, né, a nossa realidade, só que nós somos quem está fazendo isso, né? Então, a gente fazendo um caminho reverso, a gente chega até a mente e começa, né, a analisar tudo isso, só que, opa, o que é que está permeando a minha mente? Né? Permeando, o que está irrigando, o que está acrescentando coisas lá. Aí a gente vai ter a memória. Né? Nós temos a consciência. Né? Eu não saberia dizer que ponto consciência e memória, né, que vem primeiro, mas é depois da mente. Né? Depois a gente chega lá para saber qual que é a ordem. Né? Mas antes da mente vem a memória. Né? Porque nós lembramos das coisas e através das nossas lembranças nós, né, confabulamos histórias, ideias, né, teorias, até planejamentos para o futuro, né, mas antes temos a memória. Então é difícil descrever o que é a memória, né? A memória, então, a princípio, nós estamos falando aqui de corpos mais sutis. Então, nós temos a memória porque nós somos multidimensionais. Então, um desses corpos guarda a memória, né? Como faz isso? Não sei, sei que nós temos. Então, ou seja, se você é multidimensional, aí, se você já se percebe com isso. Então, você lembra de quem você era e tal, né, e muita coisa. E a minha lembrança, ela vai de acordo com a capacidade dessa tela, né? Que é a pintura onde você vai, a tela onde você vai colocar a pintura. Então, essa tela é um quadrinho pequeno, tal, tal. Então, eu só consigo colocar esse tanto de informação. Então, eu só consigo chegar até ali. Né? Se eu conseguir ampliar essa tela, a capacidade dessa tela de receber informação, então eu vou conseguir colocar mais coisas. Então eu vou ter uma conexão maior, ou seja, eu vou conseguir lembrar minhas vidas passadas e tudo mais. Né? A memória, ela não é apenas local. Por exemplo, eu lembro da minha vida, do que eu fiz. Então, a memória, ela pega todo o ambiente, porque eu sou o todo. Então eu posso acessar, digamos, a memória de cada pessoa, de cada indivíduo, cada ser, cada animalzinho, ele vai ter a sua memória, né? O seu registro acástico, digamos. Mas exatamente, o que é isso? E o que... Antes de falar da ilusão de tempo, né? Vamos tentar explorar mais a memória. Isso da memória vir antes da mente, eu acho muito interessante, porque assim, tudo que nós temos na mente vem da memória. Tudo. Tudo. Né? Então, através de eu lembrando os ensinamentos do que me foi ensinado, vai tudo para a mente. Né? Através do quê? De lembranças, de memória. Mas onde está essa memória? Né? Como que funciona? Essa aí então tá aquela dificuldade, né? De tentar chegar até ela. Chegar até o que faz. Porque, vamos supor, são coisas passadas. Não é que nem o exemplo do robô, que não tem memória, então ele apenas vive no eterno agora, sem lembrar. Mesmo assim, ele executa a sua função, porque ele tem a memória de alguém que colocou nele a programação.
né? Então, vamos chegando lá. Então, a nossa memória, ela parte de uma programação. Essa programação, sim, é o todo, né? O todo desenvolvendo. Então, vou falar de chegar em movimento, que dá a ilusão de tempo. Então, bem basicão. O que eu estou tentando passar para vocês ainda é a visão de um fruto verde, né? A coisa ainda está amadurecendo. Então, futuramente, posso trazer vídeos com mais precisão. Então, a memória, ela é uma programação do todo. Mas se não tem futuro, como ele pode programar algo? Né? Então a gente então a gente vem por o agora e apenas vê um eterno agora, um movimento que vai se desenvolvendo. Tem sim os seus padrões, né? Que nem o retângulo de ouro, né? A sequência Fibonacci. Você vai ver o padrão dentro do qual isso se desenvolve. Isso é normal, isso não é programação, né? Tudo, pela lógica, tem que se desenvolver, tem que ter um padrão. Né? Não tem, vamos supor, uma célula para desenvolver, primeiro ela vira duas, não tem como ela já virar 10, né? Primeiro uma coisa, a partir de uma, né? E ali vai se multiplicando. Ela pode gerar, não, geralmente vai gerar duas, né? Que ela se divide. É um processo que poderia virar 3, seria mais complicado, né? Mas dá sim. Né? Mas seguimos um código Fibonacci, que é o mais simples, né? Um simplificado. Então tudo começa do mais simples, que começa com um círculo, né? Depois vai ganhando complexividade, como tudo, né? Os mundos, tal, né? Até nós. A memória é realmente intrigante, né? Estou tentando buscar algo aqui, mas tá difícil. Então, ok, vamos pular para a nossa percepção de tempo. Como começa a minha percepção de tempo, que me coloca aqui na ilusão de Maia, né? E depois vem a Matrix que fecha, né? Lacra nós dentro do Maia. Ou seja, com mentiras, com a percepção errada e fomenta aquela percepção errada. Eu diria que um relógio, ele é Matrix. Ele simboliza uma mentira, porque a gente, olhando o relógio, a gente tem a impressão de que o tempo está passando, né? Aqui, ó. Então, um relógio, né? Um cronômetro programado, então nos dá a impressão de um tempo que passa, né? Mas o que é o relógio e com base no que o relógio foi feito? O relógio ele é o quê? É uma estrutura mecânica, né, funcionando no agora, de algo que você coloca tipo da corda e, né, impõe ali um movimento. Então aquele movimento é um movimento que ele vai ter um circular, né, cronometrado. Mas aí você fala, cronometrado então é uma questão de tempo, né? Onde você calcula este tempo? Esse tempo, digamos, é o eterno agora, mas é o nosso movimento. Então, é observando o nosso movimento. E o movimento é o quê? O movimento é algo que se desenvolve. É algo que está, né, acontecendo, mas tudo está acontecendo. Esse movimento originalmente foi visto nos astros, né, que deu a ilusão de tempo. Então, o homem começou a olhar para o céu, via um movimento do Sol, dos astros. Sol, né, aí ficava dia, noite. Então, ali se deu a ilusão de tempo. O que passou é o ontem. E não é o que nem um animal que só vê o agora, né? Mas os animais já estão um pouquinho mais complexos. Então já acho que os animais já conseguem lembrar já o que aconteceu, né? Mas isso importa só com agora. Um animal, uma estrutura mais simples. Então o homem, observando esse movimento, né? Ele ali fez algo, um objeto que a sua volta duraria o tempo do Sol nascer e se pôr, né? Nasce, se pôr, nasce novamente. Tal, ali o relógio. Então programou ali certinho, né, de acordo com isso. Então, ou seja, ele copiou um movimento, né? E a cópia desse movimento que nós olhamos hoje nos dá a ilusão de tempo, né? Como se você pegasse ali, se fosse um mágico, catasse ali o relógio. Eu falei em mágico, vou falar um negócio interessante depois. E bem além, né? Fala como que era? O relógio, então você olha no relógio, dá a impressão de que você tem um tempo ali na mão. Né, que se o tempo parar, você vai olhar o relógio e vai ver que o tempo está parado. Por exemplo, aí eu já entro em certos poderes, né? A gente vê aí super-heróis tipo The Flash, que olha o relógio e o relógio dele está parado, né? Mas o tempo, não é que o relógio parou, é que ele acelerou toda a estrutura dele, né? Todas as moléculas e tal, e está se movendo tão rápido, né, que dá a impressão que o resto todo esteja parado, mas nunca para.
essa percepção que nós temos agora, em você, ela vai ser eterna. Né? Você vai conseguir, por exemplo, como um The Flash, acelerar as moléculas, né, de forma que tudo fica parado. Mas para você, a percepção vai ser como se passasse nesse momento. Pode ser que, vamos supor, que você sinta algum desconforto, assim como quem faz exercício físico, começa a correr. Né? As pessoas ficam mais lentas porque você está correndo, mas você está tendo a percepção. Né? Porém, com um domínio maior da mente, né, nós podemos, digamos, acelerar além do normal. Né? Para o tempo e trafega. Assim como quem explora uma memória. Você paralisa e anda por ali. Né? Então, assim, a percepção é essa, a percepção de tempo é essa percepção que nós temos agora. Né? Mas não é um tempo que está passando, são apenas um movimento acontecendo, os astros em movimento, se movimentando através do outro. Né? E esse movimento indica o quê? Modificação, transformação, né, do físico. Né? Tudo isso indica algo acontecendo no plano físico. Mas nós estamos além do plano físico. Nós percebemos, então, outra vez, isso nos dê a memória. Nós observamos o que acontece no plano físico. E observando isso, né, nós temos, né, uma memória do que já aconteceu. E nós trazemos isso, né, que nós observamos o que já aconteceu, conseguimos ver o que vai acontecer. Então, o futuro. Então, o futuro não aconteceu, mas nós temos base no que já aconteceu, né, prever o que vai acontecer. Então, vamos supor, eu conheço uma mecânica da gravidade. Então, se eu jogar algo para o alto, aquele algo vai cair. Né? Então, assim, quase 100% certeza, porque pode acontecer N coisas, né, que possam fazer que não caia. Então, se eu joguei uma pedra para o alto, eu vou falar, vai cair uma pedra. Não é que estou prevendo o futuro, estou, né, lendo uma mecânica. Então, está aí o futuro. E nosso futuro também é nosso poder de criação. Né, de eu imaginar algo e começar a plasmar aquele algo. Né, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, não. Falar, por exemplo, dos poderes. Quando você vem para esse eterno agora e percebe que isso é um movimento acontecendo, né? E é um movimento do todo. O todo, por exemplo, então é assim como as células do seu corpo, tudo organizado, né? O coração bate ali com o pulmão, papapá, né? Tá tudo bem organizado, muito bem alinhado e bonitinho, né? É um organismo se desenvolvendo. Então você vai olhar os astros e vai ver que também é um organismo que está alinhado. Né? Galáxia, tudo, universo, tal, estão alinhados, estão em movimento, assim como estão as células, os seus átomos. Né? Estão em movimento. E nós, desde uma perspectiva menor, que desce da consciência, desce da memória e chega na mente, né? E vem para as estruturas mais inferiores, nós olhando com essas estruturas criamos o tempo. Está em movimento, vou criar um relógio para cronometrar. Né? Mas um relógio é apenas o registro do movimento acontecendo. Apenas isso, não é tempo, é o movimento acontecendo. Esse movimento, ele leva esse corpo dentro dessa estrutura conhecida tipo humano, né, dentro desse programa Terra, humanidade. Esse movimento leva com que essas células elas tenham o que conhecemos como envelhecimento, né? Num fruto, você não fala que um fruto ele está envelhecendo, você fala que ele está amadurecendo. Né? Mas nós olhamos, nós colocamos outras perspectiva, velho, novo, que coloca o quê? Tempo, novamente. Né? Algo velho. Né? Talvez as palavras estejam mal colocadas aqui dentro da Matrix, né? Para gerar uma certa confusão, que não nos dá uma precisão exata. Né? Ou seja, em meu corpo há mais movimento de um corpo de um ser que tem poucos ciclos. Vamos colocar ciclos, como se fossem os anos. Né? Mas é um movimento dentro do meu corpo. E um movimento automático, assim como o do robô que eu criei e programei. Então eu estou experimentando a vida dentro de uma estrutura automática. Pode ser programada ou não. Né? Ou seja, eu posso ter criado esse sistema intencionalmente para viver certas experiências. Vamos tentar imaginar um sistema mais natural, onde não teve intervenção de nada, os seres ali passaram a existir e estão se desenvolvendo. Então, faz parte essa transformação. Essa transformação faz parte do todo. Né? Esse nascimento, envelhecimento, né? Isso é belo. Né? Faz parte deste todo. Então, nós estamos começando a observar essa vida
acontecendo esse movimento das células que se movimentam, que criam esse ser, que se desenvolve e tal, e perece, né? Então não há um tempo ao qual eu tenho que voltar. Então vamos supor que eu quero minha juventude de volta. Eu não preciso voltar no tempo. Eu só preciso olhar esse eterno agora, olhar essas células e quando eu tiver capacidade, né, provocar o movimento nessas células que vai ter uma aparência jovem. Eu não vou voltar a ser jovem. Né? Você não volta a ser jovem. Você não volta no tempo. Sua idade não regride. Né? Você vai continuar o quê? Com a sua memória, que é a tua, digamos, verdadeira idade cósmica. Então você vai voltar a ter uma aparência jovem. Então eu diria que esse seria um grande segredo para você começar a mutar sua forma física, né? Como fazem N seres no universo. Como você pode fazer no astral, que é mais fácil mutar a forma física astral, né? Porém aqui é mais denso, é mais difícil manipular essa matéria. Teria que ser, por exemplo, um mestre ascenso. É o mais básico. Deve ter muito N mestres, mas vamos falar do mestre ascenso que está mais próximo de nós. Então ele consegue fazer N coisas, né, como mudar a forma, bilocação, desaparecer, etc. e tal. Né? N coisas que se pode fazer que você pensa que pode fazer com uma matéria. Então, por quê? Porque a mente dele já superou, né, a matéria. E ele não vê, por exemplo, esse passar, eu já falando de tempo, ele não vê, por exemplo, esse movimento de desenvolvimento, né, que leva até, por exemplo, que as coisas naturalmente têm um envelhecimento, né, que tem o desgaste, né, como se nosso corpo entrasse nesse desgaste, né, como tem as coisas materiais, né, que com o tempo acaba perecendo. Então nós entramos dentro dessa estrutura, né, que é perecer. Mas, porém, a nossa matéria orgânica ela não precisa ter essa configuração. Nós podemos alterar, né, como faz o mestre ascenso. Então ele pega e pode pausar ali o processo de movimento, né, que ela continua movimentando, mas não em direção a um envelhecimento, né, pode até rejuvenescer. Então um mestre ascenso ele consegue parar esse processo, porque ele já não está mais, não é preso assim, não é. Por que nós estamos presos nesse processo? Porque nós, a princípio, nós temos medo da morte. Nós não queremos, né, estamos ainda operando desde uma consciência animal, que tem medo da morte, que tem medo do futuro, que tem medo de tudo. Então não quer, a maioria das pessoas não quer envelhecer. O processo para você dominar isso é o contrário, é você querer, é você aceitar, ter aceitação, né? E eu acho assim que envelhecer é uma das coisas melhor que te pode acontecer, né? Por exemplo, quem morre por velhice é uma das melhores coisas que pode acontecer, porque você completou um ciclo, né? Você experimentou tudo que esse corpo, o que é a vida em um corpo físico, né? E assim, envelhecer sabiamente, né? Sem destruir as suas estruturas interiores, porque vamos supor, você vê a aparência das pessoas no exterior, né? Um corpo envelhecendo, mas e a estrutura de chakras? A estrutura oculta interior. Então, isso que vai te fazer amadurecer além do humano comum. Né? Porque se você não cuida dessa estrutura, você vai ter apenas um corpo envelhecendo, mas a sua mente vai continuar aquela mente de criança. Como eu falo nos vídeos anteriores, a maioria das pessoas adultas são crianças. Eu diria que idade de 5 anos ali, no máximo. Né? Olhe a nossa programação televisiva. Por exemplo, todo domingo tem joguinhos. Vamos, quem adivinha o que tem aqui? O que é isso aqui? Né? Cor, divide em cor. Né? São criancinhas jogando. Né? Entretém essas crianças, porque a mente não vai além daquilo. A programação, nossa, não traz instrução, tipo isso que a gente está fazendo. Tentar entender o que é, né? Como um cientista que vai lá e tenta descobrir, tenta criar algo novo. Não traz. É só uma ração mental que apenas é entretenimento. Não traz nada novo, não traz uma lição de vida, não traz nada. É apenas a mesmice. Então entra naquele estado mórbido infantil que parou ali e não tem mais nada. Então, por exemplo, você junta esses grupos, né, quando estão mais adultos, e eles começam a fazer birra, brigar um com o outro, briguinha de criança, porque é infantil. Né?
como muitos ETs falam, né? Vocês são como bebês para nós, na idade de vocês, né? Então, ou seja, o que a Matrix faz? Ela cuida para que continue, mesmo que os corpos se desenvolvam, ela cuida para que continue criancinhas infantis, porque é fácil de controlar, fácil de manipular, fácil de programar, né? Mas você vê adultos birrentos, que não tem estrutura emocional para enfrentar as adversidades, né? Então sempre procurando um pai, porque são criancinhas, elas querem um pai, um governo, um mito, né? Vão percebendo, né? Então eles querem um pai, sempre procuram. Então assim, a alma, se você conseguir ir além disso, é porque o que está dentro dessa estrutura, você, dentro dessa sua estrutura, já é esse ser cósmico desenvolvido que tem essa capacidade de percepção, já é um adulto, né? Não que os humanos comuns, eles são crianças porque querem, não, porque são almas novas, então não vai além daquilo. Eles estão experimentando operar uma estrutura mais avançada, que vai além da capacidade deles. Né? Então eles efetuam só o quê? Só o básico. Eles não conseguem executar todas as funções que isso aqui traz. Nem nós. Né? Porém, nós estamos um ponto mais avançado. Então, à medida que você vai envelhecendo, essa estrutura, por exemplo, assim quando passa da puberdade, eu diria que tem outras revoluções no nosso corpo que vai nos dando outros dons, outras percepções, né, que não é física que nem a puberdade, né, embora tem muito mais coisa além do físico que tudo isso traz. Mas nós vamos passando por revoluções que nós perdemos porque nós ficamos naquela estrutura infantil, correndo atrás do que criancinha corre. O que é criancinha? Criança quer doce, quer isso, quer prazeres, quer sensórios, que é o que os humanos correm atrás. Né? Eu mudei um pouquinho, né, mas a gente está falando da mesma coisa de nós. E a nossa percepção do que é essa estrutura, né, se movendo, desenvolvendo, um movimento, né, que nós damos ali, o que chamamos de tempo, erroneamente. Né? Então, assim, isso de tempo tem que sumir, né, porque é o que nos dá a percepção errada, é o que nos dá o Maia. Né? E a Matrix vem e lacra, impedindo que vamos além dessa percepção. Né? Toda hora que a gente olha no relógio e vê um tempo, não vê um movimento. Você vê o movimento, você não vê a hora, você vê o movimento. E o que aquele movimento está indicando naquele momento, né, que a gente chama de horas. Né? Então, continuando. Então, esse corpo físico, essas estruturas, à medida que quanto mais amadurece, isso aqui não está envelhecendo, está amadurecendo. Né? O seu corpo ele amadurece. Ele vai desenvolvendo novas coisas. Assim como uma flor, assim como uma árvore, ela desenvolve a flor o fruto a semente. Né? Então nós temos que observar esses ciclos. Desenvolver a flor, o fruto, as sementes internas, os órgãos, os chakras, toda uma estrutura. O pulmão é como se fosse uma árvore invertida. Então tem muita coisa que a gente desconhece porque a gente está na Matrix e a Matrix ela para no ponto infantil. Né? Então, observe. Queira passar por esse processo. Não queira esconder a tua idade. Porque a idade é o quê? Continuar aquele ponto infantil. Quero continuar com a pele lisinha, bonitinha. Né? Não. Deixe-se florescer. Ser quem você é. Ser a tua natureza. Né? E perceba isso não só exteriormente, mas interiormente. Né? Que isso se desenvolva também interiormente de você. Que vai te trazer novas percepções. Cada vez mais. Então, o velho tem que ser um sábio. Né? O que nós deveríamos ser, digamos, naturalmente. Né? No momento que você desencarna, você não percebe a morte. Você percebe assim como que é um sonho lúcido. Opa, a hora de acordar. No sonho lúcido você vê que você está lúcido, você só vê a percepção mudando para o corpo físico. Opa, acordei. Agora estou no corpo físico. Então a morte na velhice deveria ser assim. Não deveria ser aquela morte dramática, porque é apenas a criança perdendo o brinquedinho dela. O idoso não. Aquele que realmente amadureceu. Ele vai perceber, opa, meu corpo agora, minha vestimenta agora já não me serve mais. Né? Então você sai conscientemente. Assim como quem está aqui, opa, acabei de deixar meu corpo físico aqui, estou aqui com plena consciência. Né? Só que com muito mais. Porque esse corpo vai nos trazendo. O corpo, digamos, ele vai nos iniciando ao que somos. Né? Porque nós já somos. Então, como dizem, é um vaso que contém nossa alma que vai nos moldando, né? Que vai nos... Ou seja, é como um invólucro que nos mantém seguro.
a princípio, né? A maioria das pessoas. Porque as pessoas elas têm mentes desequilibradas, então ela precisa estar presa no invólucro, senão... O que acontece com a maioria das pessoas quando dormem? Vai para o umbral, né? Tem prazeres físicos e blá blá blá, né? Então o corpo ele retém. Então, pelo menos quando ela volta, ela vai lá e está segura, né? Então vem todas aquelas hordas, né, de obsessores que tenta pegar e vampirizar, só que não consegue porque a pessoa está tapada e não está vendo. Porque se ela visse, ela ia ver entrar em pânico, né? Então o corpo, ele, a princípio, ele defende, né? Só que a função dele é mais, ele vai te mostrando coisas, ele vai desenvolvendo, né, como se fosse um método de ensino. Né? Usa aquele método de ensino, então vai usar esses métodos e vai te aperfeiçoar. Então o corpo ele vai fazendo isso, né? Então a gente só não sabe se eu já passei por todo esse treinamento, mesmo que eu já tenha passado, ainda tem muito mais coisas que eu ainda tenho passo de dominar então esse movimento que traz o envelhecimento. Só que primeiramente eu vou passar por todas as etapas, vou sair consciente, né? Eu falei, nossa, experiência bacana. Então eu passo de novo e aí eu chego já no ponto de trazer um elemento a mais que é controlar, né, o envelhecimento. Só que eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero ser jovem e curtir a vida ad eterno. Enquanto eu tiver essa mentalidade, eu ainda não vou entender porquê, então não vou estar capacitado. Então vou me permitir envelhecer para que entenda esse processo. Né, como eu falei. Então eu estou trazendo fruto verde ainda, né, mas prevendo como pode ser esse fruto. Então, eu envelhecendo com consciência, confiando no meu ser que me colocou aqui, eu vou compreender esse processo à medida que eu vou envelhecendo. Mas eu estou velho e não vejo nada disso. Nunca é tarde para entrar nesse processo e perceber. Você está percebendo agora. Pode ser que esse processo se acelere, né? Terá novas chances. É difícil, por exemplo, a gente acredita que uma vida já vai ser mais assim. Não, a gente vai passar por várias. Como falam de um jogo, né? Eu jogo várias vezes e morre várias vezes, vai até ficar bom, né? Quando você não vê isso como um problema, quando você não tenta fugir disso, que é algo natural, está no todo, né? E você está podendo observar esse processo porque você está além da mente. A memória que guarda, que traz, que permeia a mente, que traz as informações. Né? Porque, por exemplo, tem o malha, a consciência como humanidade que todos nós estamos conectados, a qual nós extraímos informação. Mas quem está colocando informação nela também? Um nível maior. Seria a memória está extraindo. Então eu diria, nesse ponto, que a memória está acima ainda da consciência. É muito mais sutil. Eu vou tentar achar livros, sei lá, estudos que falem a respeito disso, que é difícil. Né? As pessoas geralmente batem no superficial. É muito superficial. Não tenta, existe o corpo humano, búdico, não sei do que, mas não tenta esmiuçar cada corpo desse. O que faz, qual que é a função. Né? Porque é difícil, né? A gente está olhando de baixo para cima, mas você é esse todo. Então dá para fazer isso. Né? Então, assim, tentando tem um caminho lógico, por exemplo. Eu sei que tudo que vem na minha mente que eu falo vem de uma esfera maior, mais sutil. Então, de onde vem as ideias, de onde permeia as minhas ideias. Então, se eu estou numa energia melhor, eu vou me conectar com as ideias que estão naquele padrão. Então, eu trago uma informação muito melhor. Então, a mente, ela coleta em algo que a gente chama de consciência. E a consciência, ela mostra que todos estamos conectados. Então, por exemplo, uma pessoa consciente é uma pessoa que vai começar a fazer o bem, vai ter ações conscientes, porque ela vê que somos uma coisa só, todos. Então, acima da consciência, o que irriga a consciência? O que traz a informação à consciência? É a informação de todo mundo, mas todo mundo pegou a informação em algum lugar. Tem corpos mais sutis. Então, nesse momento, eu colocaria com a memória. Então, joga você novamente, depois que aquele bolo da consciência, você volta a ser um indivíduo. Porque nós somos um indivíduo. Então, essa estrutura, assim como é em cima, é embaixo, né? Então, nós continuaremos essa percepção individual. Eu acho que mesmo quando nós tivermos a percepção de todos, vai ser uma percepção sua individual. Né? Só que isso aí está muito acima. Né? Ou seja, o fruto verde que eu estou entregando. Tá lá, só estou mostrando o fruto verde. Né? Vai amadurecer ainda. Então eu diria que seria a memória. Então a memória ela está além da mente. Então se você está conseguindo trazer um conhecimento que vai além do consciente normal, né? Você está trazendo essa memória, que é você. E essa memória é o que você lembra de movimentos passados, que aqui na Terra é encarnado como tempo. Que as pessoas aqui veem como se fosse o tempo passando. Mas agora, se você olhar para o relógio e ver apenas o movimento,
que o movimento que ele está fazendo hoje não é diferente do que ele fez ontem, é o mesmo aparelho em movimento, e também está naquele processo de envelhecimento, né? Você vê que esse é o eterno agora, que é o movimento baseado no movimento que o Sol faz, e baseado nesse movimento a pessoa fala, ontem, hoje, não, é apenas um movimento, assim como eu estou fazendo esse movimento. Então imagina, então aqui criaturas que vivem milissegundos já colocaram, aquele movimento indica uma era, só que não, é apenas um movimento, coisas acontecendo normalmente, no agora, no eterno agora, desenvolvendo. Então neste agora, quando eu tiver a capacidade, quando tiver graduado, né, não sei se é uma forma mais boa de dizer, mas quando tiver passado essas etapas que essa vida física, porque assim a vida ela nos ensina muita coisa, né? Nós percebemos que, vamos supor, o que eu sei hoje é muito mais do que eu sabia há 5 anos, há 10 anos, 20 anos, né? Então é uma projeção simples. Daqui tantos anos eu vou saber muito mais. É um movimento é um processo de desenvolvimento, de movimento, né? E quem que está aprendendo essa matéria? Não, essa matéria é apenas a tela pintada. É quem está operando isso, que está observando o movimento. E por que essa necessidade de observar o movimento se o todo já sabe tudo? Não, o todo é o eterno agora. Ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente. O todo é o que está acontecendo, né? Há criaturas que prevê porque já prevê o movimento. Opa, eu sei que amanhã vai ter outro dia, outro dia, outro dia. É o que eu sei. E eu estou certo? Com certeza. Né? Só que o todo, como você tem uma visão maior, então você pode prever coisas muito mais além. Só que não é futuro. E é diferente. A cada momento isso muda, né? A cada momento é novo. É esse eterno agora, é esse desenvolvimento. E a tua consciência percebendo isso, ela te mostra que isso é novo. Né? Porque se fosse igual, se fosse repetido, nada existiria. Haveria uma estagnação. Então a vida é isso, é esse novo, é essa eterna presença, é essa percepção, né? E esse desenvolvimento dentro dessa percepção. Então eu diria assim, ninguém sabe no que isso vai dar. Tudo que nós observamos é o movimento. O todo não sabe o fim das coisas, porque não existe fim. E fim se projeta no futuro, um tempo. Então é uma percepção nossa que tentando jogar as coisas para um tempo, né? Então ok, gente, eu acho que é isso, né? Sobre esse tempo, como começou, né? Como eu joguei aqui, começo. Começou com nós observando um movimento. O movimento de um corpo muito maior do que nós somos, né? Porém que está dentro de nós, nos átomos. Que é o mesmo exemplo das mesma, né, formatação das estrelas, de espaço vazio, né? Um astro lá, outro aqui, mais espaço vazio. Só que esse espaço ele está preenchido, né? Estamos em um corpo só. Por exemplo, as pessoas... Você tem que olhar, você, por exemplo, se vê como um indivíduo. Se você se vê apenas como um indivíduo, você é como se fosse um robô, que não está se vendo, né? Está inconsciente. Eu sou, digamos, um com o planeta Terra. Porque essa matéria, ela vem da Terra, ela é alimentada pela Terra. Essa interação que eu tenho com o exterior, meu corpo, ele se estende quando eu preciso respirar um ar. Né? Eu trabalho com esse ar. O meu som se propaga por esse ar. Então são extensões minhas. Mesmo que chamamos de temporária, mas estamos conectados. Vamos supor, estou respirando e emanando o tempo todo. Então você há de ter essa consciência porque o que está dentro de você, você está o tempo todo jogando para fora. Então assim como uma árvore está fazendo lá a fotossíntese, você está jogando algo para fora. Será que é só gás carbônico? Ou será que é calma, lucidez? Então você tem que começar a perceber isso também. Eu estou mandando então lucidez, então eu vou me concentrar, lucidez, vou mandar mais amor, amor, amor. Também está inconsciente quem está fazendo isso. Faça um processo natural, observa, assim como um animal está emanando uma energia que cura também, um gatinho que vai lá no lugar certo e cura a pessoa, você também. Mas não tenta fazer isso um processo, por exemplo, controlado. Um processo inconsciente. Então, eu tenho consciência que eu tenho esse trabalho, onde eu vou tal. Às vezes a pessoa vai no lugar e começa a bocejar o tempo todo. Né? Porque a energia que está nela... ela pode emanar uma energia melhor, que pode limpar o ambiente. Então ela precisa acelerar aquele processo, né? Que vai lá no fundo. Agora eu vou sair dando bafurada em todo lugar porque... Não.
Deixe que a coisa aconteça e observa. Faça como um cientista faz, observando. Né? Quando você estiver num ambiente de cura, tal, aí você aplica essas técnicas e vê qual que é o resultado. Mas na nossa vida normal, não. Haja naturalmente e observe. Né? Então, eu sou um com o planeta, com esse ambiente que eu estou. Sou um com todas as pessoas, porque o meu corpo é igual ao dela, e o dela, e do outro. É igual os corpos humanoides dos seres mais primatas, que eu vejo como se fossem humanos também. Os animais também, você consegue ver que é a mesma consciência, a mesma presença que está em tudo. Né? Compartilhamos o mesmo ar, o mesmo corpo. Né? Estamos inseridos nesse mesmo corpo, que é o ar que nós respiramos. Né? Então há de se perceber isso. Né? E essa percepção ela vai aumentando com as capacidades desse corpo, com o ser memória, digamos, né? Que está operando aqui, lembrando de tudo isso, recobrando tudo isso. Né? E à medida que esse corpo amadurece, né, vai amadurecendo, novos processos vão florescendo dentro dele, dentro da sua estrutura oculta, que vai permitindo trazer mais. Por exemplo, uma flor, ela já existe ali na árvore, mas ela precisa esperar a árvore física precisa esperar aquele momento de florescer. Então ela vai e floresce. Então nós estamos observando esse processo. E o que floresce? Floresce o que eu sou. A minha consciência, o meu ser, o meu eu cósmico. Então sim, eu posso lembrar do que eu sou de outras vidas e tal. Embora esse não deve ser o objetivo. O objetivo não deve ser lembrar. O que tem eu lembrar? O que vai ser útil agora? Respeite o que é a Terra, essa célula. O que é útil, o que acontece, o que desenvolve aqui. Então você confia o quê? No todo, que é maior das capacidades do que você consegue relembrar agora. Se lembrar de quem você é. Então eu não posso ter o meu ego querendo modificar todo o processo. Não. Observe o processo. Você é parte desse processo. Né? Então seria isso. Né? Esse seria o envelhecer com saúde. Né? Não é como o meu corpo vai ficar, mas como dentro desse corpo se desenvolve o que eu sou. Como eu consigo operar. E você observa, e se você consegue observar esse seu eu que desabrocha dentro desse corpo, você está observando desde um outro ponto de vista ainda maior, que seria o imaterial. Porque tudo que se expressa seria ainda material. Você é imaterial, você não é matéria. Então você está desde o ponto que você não é matéria, observando esse processo da matéria acontecendo. Vivenciando, né? Porque você sente, digamos assim, como sendo matéria. Então, ou seja, você vai muito além de memória, de consciência, né? Você consegue observar esse processo e permitir que aconteça. Sem se sentir, sem se envolver. Não, eu quero modificar, agora eu quero sair curando todo mundo. Agora eu quero modificar. Não. Observe. Observe. E se o momento lhe exige uma ação, faça essa ação, observando também. Né? Agora, se você for tudo automático, não tem problema. É o ser que está ali dentro também vivenciando e aprendendo. Né? E o objetivo de tudo então é aprender. Para que aprender tanta coisa? Né? Olha que máximo. Para que eu tenho que aprender tudo isso? Né? Então, essa coisa digamos, obsessão por aprender, saber mais, ele reflete a nossa matrix, que é o crescimento econômico, né? Que acha que tem que crescer infinitamente, acha que tem que ter mais posses. Então, assim, não tem que aprender nada. É o todo acontecendo, desenvolvendo. Então, as coisas que vão acontecendo, o ego, ele olha aquilo como aprendizagem, como coisas que eu tenho a acrescentar em mim. Mas não é só o todo. Então, por isso que eu falo, deixe apenas acontecer como um processo natural. Então, assim, tanto faz o que você aprende ou não aprende. Está em você. Né? E eu diria assim, você não é por mérito que você vai ter toda aquela bagagem intelectual, cultural de cosmos. É natural. Apenas está lá. Então, se eu olho como mérito, eu vou começar a olhar de forma egóica. Então, eu fiquei plasmado na matéria. Né? Então, olhe fora da matéria. Veja apenas o processo acontecendo. E o que nós podemos fazer de fato com o meu ego é brincar. É sentir bem. É fazer coisas que alegra. Que divirte. Assim, não que distraia, né? Mas como uma criança, que ela vai no parquinho e fica brincando. Né? Mas desde um ponto de vista de consciência. Né? Que é o ponto que nós estamos. Né? Então, assim, para fechar.
o tempo e não existe. O que existe é um movimento das coisas no agora. Se não houvesse esse movimento, nada existiria. Então, para compreender isso, eu teria que estar muito, muito além da mente. Né? Então, o que eu consigo vislumbrar é isso agora. Né? É um movimento acontecendo. Nós inventamos um aparelhinho para cronometrar e aquilo nos prendeu ainda mais na ilusão de tempo. Então, todo mundo tem um aparelhinho para controlá-los. Né? Então, você controla o movimento através de um aparelho. Né? E não do original, do nato, que não é um movimento que está fora, está dentro de você acontecendo. Né? Quando estiver muito avançado, já tivermos passado esse processo, então poderemos, assim como quem mexe no aparelhinho, mexer nesse aparelhinho aqui, né? E deixar que parar que ele pare de girar. Mas o tempo e os ponteiros, se você parar o ponteiro, ele continua envelhecendo, continua o movimento ou estrutura orgânica tal, mas ele só parou. Então eu posso fazer isso com, né, continua o movimento aqui dentro, só que eu parei, né, de girar. Então você tem uma aparência mais jovem, você mantém aquilo, pode até reverter, né? Mas eu não vou conseguir fazer isso enquanto eu estiver no ego. Porque meu ego quer ser jovem, quer ser bonitão, tal, né? Prolongar aquela vidinha que eu tenho agora, mas o eu sou o que eu sou não. Então eu já tenho consciência de não, de querer, de não querer, mas vivenciar o processo. Desde uma forma egóica, sim, eu quero vivenciar todo esse processo, né, e ver tudo que essa matéria física tem a me oferecer. É que nem quando você vai na montanha russa, você não quer parar lá em cima e ficar, não, você quer percorrer todo o percurso. Ah, não, para aqui já deu. Não, você quer todo o percurso, aí você finaliza. Então tem muita coisa que ainda eu não vi o que está lá para frente. Por quê? Porque não existe o lá para frente, é o eterno agora, desenvolvendo. Então, tudo é sempre novo, né? Então, ok, era um vídeo que eu queria fazer bem curtinho, mas acabei me estendendo bastante, né? Eu vejo que estou percebendo muitas coisas, mas a forma diferente de ver, tentando trazer uma explicação mais clara, lógica e lúcida. Às vezes, eu acho que é difícil, não sei se a pessoa está conseguindo, né, acompanhar. Porém, como eu falei, é um fruto verde, né, que nós todos aqui, nesse momento que a Terra está amadurecendo, mais energia sendo colocada, então está amadurecendo. Só que nós podemos já ver, né, quem começa a ver, por exemplo, os primeiros fogos ali de uma festa, e olha ali, tal, começa a apontar onde que está os focos mais bonitos, mas depois vai se tornar comum. A coisa vai amadurecer, todos nós teremos essa percepção. Mas para isso, como eu falei em vídeos anteriores, você tem que estar lúcido, né, porque de repente se a pessoa ela começa a se drogar, né, coloca drogas lícitas e ilícitas, aí ela coloca aquela nuvem na consciência dela e ela não vê o processo passando, né? Então isso é a nossa luta, essa é a nossa força, manter a lucidez, manter a racionalidade, né? Não entrar em desespero com as coisas que podem acontecer, né? Mas estar 1000 caindo na sua direita, à esquerda, à frente, atrás, e você não será atingido, né? Ou seja, mantenha a lucidez, tudo é um processo, né? Mas isso não significa que devemos ser indiferentes. Sim, eu sinto o pesar do que está acontecendo, de forma até bastante porque você sente, você sabe o que está acontecendo, né? De forma até mais do que as pessoas que estão aí, que elas choram a morte de um ente querido, mas o que está acontecendo é muito mais que isso, né? Então, assim, tem uma certa tristeza, mas vivenciamos isso de forma consciente, né? Sem nos abalar, para ser algo positivo nesse processo, né? Que traga a lucidez mesmo quem está passando pela aflição. Né? Se você se mantém equilibrado, você é parte desse corpo. Você espalha e emana isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E-mails para dúvidas, respostas. Explica melhor isso aí. Você falou e embaralhou tudo ali que eu não entendi. Pode mandar aí no e-mail ou aí nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.